Luiz Araújo em alta e vivendo a melhor fase da carreira. O camisa 7 está a um passo de alcançar um feito inédito. 10 gols e 10 assistências na mesma temporada com o manto sagrado. Disputa por Wesley esquenta. A Juventus e outro gigante italiano estão de olho no lateral rubro-negro e o Flamengo pode receber proposta milionária nos próximos dias. Carrascal volta à pauta. Direto da Rússia, o Flamengo segue vivo na briga pelo meia colombiano e tem novidades sobre quem? Thiago Maia e uma dívida antiga que ainda incomoda o clube. Falando do Flamengo fora das quatro linhas, o Mengão está entre os clubes mais poderosos financeiramente fora da Europa. E ainda tem liderado aqui no Brasil discussões sobre o fair play financeiro com a CBF, mostrando que também joga em alto nível também nos bastidores. E falando sobre o Mundial, a supremacia europeia está ameaçada. Até Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, reconheceu a força do Mengão e criticou o momento do futebol europeu. Isso tudo você vai ver comigo, mas antes de seguir com as notícias, na humildade, meu amigo, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Tudo isso é de graça, você não gasta nada para se inscrever no canal, para curtir. É claro que para curtir você pode fazer isso depois, se você curtir o vídeo, né? De verdade. Mas se inscreva no canal e não perca a oportunidade de estar vendo nossos vídeos. São 2 vídeos por dia. Um pela manhã, até meio-dia, solto o vídeo e depois lá para 9, 10 horas da noite, com fechamento do dia. Isso é bem importante pra gente. Lembrando que, quando você se inscreve no canal, você fortalece o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. Então vamos para as notícias. Novidade. Luiz Araújo, todo mundo sabe, né? Foi decisivo mais uma vez com gol e assistência na vitória por 2-0 contra o Esperance. O camisa 7 do Flamengo já tem 8 gols em 2025, ultrapassando seus melhores anos na carreira. E soma 6 assistências, igualando o Arrascaeta no topo do elenco rubro-negro. Com uma média atual de 0,27 gol e 0,2 assistências por jogo, ele está no caminho certo para atingir o duplo-duplo. É isso mesmo. E olha que o Flamengo ainda tem pelo menos 33 partidas pela frente entre Mundial, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A boa fase de Luiz Araújo só reforça a confiança no elenco. E falando nisso, o Flamengo treinou nesta terça-feira, ontem, com uma ausência. Alexandro ficou fora do campo, realizando atividades internas após desgaste físico. Já De La Cruz, que se recupera de uma entorse no joelho, participou normalmente das atividades e pode pintar como novidade contra o Chelsea. A expectativa é de que o uruguaio esteja 100% à disposição para o jogão da sexta-feira, às 15 horas, contra o time inglês, lá no Lincoln Financial Field. O grupo treina até quinta-feira na Stockton University, com foco total na preparação para esse desafio. A estreia de De La Cruz e a crescente de Luiz Araújo podem ser fundamentais contra o Chelsea, que venceu o Los Angeles na estreia. Falando então sobre o que a gente escutou agora, você escutou? Luiz Araújo, cara? Jogando muita bola. É indiscutível que ele precisa ser realmente titular nesse time do Flamengo. Então, a gente torce aí que ele continue nessa boa fase, não seja só uma fase, Ele venha jogar esse futebol maravilhoso ad eterno no Flamengo. E De La Cruz provavelmente pode voltar contra o Chelsea, mas ainda existe dúvida porque parece que o departamento médico tem medo de uma relesão, Ele parece que está até pronto para voltar, mas como vai ser um clássico aí de muita intensidade, pode ser que ele seja resguardado aí e não seja utilizado, não vá nem para os relacionados. Falando sobre Alexandro, o Alexandro foi retirado nos últimos minutos ali dos selecionados, dos relacionados para o jogo. Todo mundo acreditava que ele ia jogar, ia ser titular, ou pelo menos ficaria na reserva, mas titular. Estava vindo sendo poupado, mas o Felipe Luiz preferiu tirá-lo. E para esse jogo de sexta-feira contra o Chelsea, ainda é dúvida, tá? Mas agora a gente vai falar sobre quem? Vamos falar sobre
Nosso lateral direito, o Wesley. Lembrando aqui que eu tô ainda um pouco ruim, né? Passei essa noite toda com febre, tomando remédio, né? Acho que é um resfriado forte, mas já tô um pouco melhor do que ontem, né? Papai do céu tá tomando conta. Que ele abençoe minha vida e abençoe a tua também. Então vamos lá. De acordo com a Gazeta dello Sport, a Juventus deve formalizar nos próximos dias uma oferta de 20 milhões de euros, o que dá cerca de 126 milhões de reais, para contratar o Wesley. O pedido partiu diretamente do técnico Igor Tudor, que vê o jogador como peça ideal para o seu esquema tático no 3-4-2-1. Segundo os italianos, o Wesley tem o perfil perfeito de um lateral que sabe pressionar e pode evoluir ainda mais atuando no futebol europeu. Mas a velha senhora não é a única interessada. O Atlético de Roma, comandado por Gasperini, também está de olhaço no camisa 43 do Flamengo. O técnico que acaba de deixar o Atalanta já manifestou à diretoria da Roma seu desejo antigo de contar com o Wesley. No entanto, a Roma vive uma turbulência interna e aguarda a chegada de um novo diretor esportivo para avançar nas negociações. Enquanto isso, o Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, mas já sabe que a concorrência será forte e pesada. A imprensa britânica também colocou o nome de Wesley no radar da Premier League, destacando que a Copa do Mundo de Clubes pode ser a vitrine ideal para o jovem de 21 anos apenas. Bem novinho, né? Vale lembrar que o Wesley foi destaque no Brasileirão de 2024, ganhando vaga na seleção do campeonato e se consolidando como uma das grandes revelações do Mengão. Mesmo sem atuar como titular na estreia da Copa do Mundo de Clubes, o jogador segue treinando normalmente com o elenco e pode ser peça importante na sequência do torneio. Tem jeito, né, cara? O Wesley, ele tá de malas prontas. Só não sabe ainda, né? O Flamengo também não sabe, porque as propostas ainda não chegaram. Existem muitos rumores, né? O Wesley tá para sair, mas note que já baixou um pouco os valores, né? Tem jeito. O cara quando tá em alta, irmão, 30 milhões de euros, 35 agora, os times já estão pensando em fazer uma proposta de 20 milhões. Que eu acho que é razoável. O Wesley, ele é um jogador... Todo jogador oscila, né? Mas eu acho que ele ainda é muito novo e as oscilações dele são frequentes. Vou beber uma aguinha aqui. As oscilações que ele sofre são um pouco mais frequentes do que às vezes um jogador mais maduro, né? Então, eu acho que uma proposta de 20 milhões de euros deve ser aceita com certeza pelo Flamengo, entre 20 e 25, e vender o jogador para fazer caixa e obter outros, né? Lembrando que o Varela tá jogando muito futebol e mais do que o Wesley. Não tem jeito. Então é isso. Que o Wesley seja vendido logo depois da Copa do Mundo de Clubes e a gente consiga fazer um dinheiro para comprar novos jogadores. Agora a gente vai falar sobre Carrascal. O nome dele voltou à tona, né? O nome de Jorge Carrascal voltou aos holofotes do Mengão. O meio atacante colombiano que está no Dinamo Moscou segue na mira do Flamengo. Só que por enquanto as negociações estão em pausa. Quem confirmou foi o próprio Dmitry Gafin, presidente do Conselho de Administração do clube russo. Segundo ele, por respeito à disputa do Mundial, tudo está suspenso até o fim da participação do Mengão. Palavras dele. Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão suspensas por causa do Mundial de Clubes. Seria antiético comentar os detalhes neste momento, afirmou o Gafin, em entrevista ao jornal russo Sovsport. O Dinamo pede 15 milhões de euros para liberar Carrascal. Já o Flamengo ofereceu apenas 11 milhões fixos e outros 2 milhões em bônus por metas atingidas. Com a boa relação entre os clubes e a vontade, é claro, do atleta em retornar à América do Sul, a negociação deve esquentar novamente assim que o Mengão encerrar sua participação no torneio. Enquanto isso, outro nome conhecido da torcida voltou a ganhar destaque nos bastidores.
Thiago Maia. Atualmente no Internacional, o volante de 28 anos desperta o interesse de dois clubes da Major League Soccer, a famosa MLS, né, dos Estados Unidos. A informação é do jornalista Lucas Dias. Mas há um entrave: o Inter ainda não quitou a dívida com o Flamengo, ou devedores, ou caloteiros. A dívida referente à compra do Thiago Maia em 2023. O valor gira ainda em torno de 4,5 milhões de euros, aproximadamente 28,6 milhões de reais. O rubro-negro, inclusive, acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para receber esse montante. Essa dívida já causou problemas no início do ano, né, quando o Santos tentou contratar o volante. O clube paulista até topou assumir a pendência, mas as garantias bancárias apresentadas não agradaram ao malvadão. E o negócio, é claro, não foi adiante. Agora, com o interesse vindo dos Estados Unidos, o Inter vê uma possibilidade real de vender Thiago Maia e aliviar o caixa. Resta saber se o Flamengo vai, enfim, receber o que é devido. Novela chata, né, cara? Os times não querem pagar, o cara quer comprar, não quer pagar. Aí sabe o que ele faz? Ele quer depois revender. Aconteceu isso com o Estrela Amadora recentemente. Tem outro time também lá de Portugal, Leixões. É uma palhaçada. Os caras, sabe? Olha como é surreal. Eu vou aí na tua casa aí e falo assim: pô, meu irmão, gostei do teu carro. Tu tá vendendo, né? Aí você: tô vendendo meu carro. Aí eu falo assim: beleza, você quer quanto no carro? Aí você: quero, sei lá, 30 mil reais no carro. Carro mais velhinho, né? Aí eu falo: beleza, então deixa eu levar o carro, eu te dou 5 mil. Aí eu fico te devendo 25 mil, beleza? Mas vou te pagar. Aí eu vou, levo o carro. Mas sabe o que acontece? Aí eu, antes de quitar com você os 25 mil que faltaram, eu vou e quero vender. Quero vender e não vou te pagar à vista, eu quero te pagar ainda parcelado. Pô, tu tá de sacanagem, entende ou não? O problema é que o Internacional queria receber do Santos o dinheiro integral e pagar ao Flamengo ainda nas parcelas. Isso não existe, cara. Isso não existe. O jogador que está no Internacional, ele ainda é do Flamengo. Como assim? Só passa a ser integralmente do Internacional depois que ele quitar a dívida. Então, caramba, sério, existem 3 parcelas ainda, irmão. Ele está no limbo. Ele está no limbo entre Flamengo e Internacional. No entanto, se o Internacional não pagar, o Flamengo pega ele de volta, pô. Sacou a parada? Então, como que você quer comprar um jogador, melhor, você quer vender um jogador que ainda não é teu, por completo? É isso que estava acontecendo aí. Falando agora sobre o Mundial de Clubes, a primeira rodada do Mundial já mostrou que os times europeus não vão ter vida fácil. E o Flamengo surge como um dos principais representantes com chances reais de bater de frente com os gigantes do velho continente. E tem um motivo para isso. A força do elenco rubro-negro também aparece na grana investida. Segundo o site Capolodi, eu acho que é assim que fala, especialistas em salário no futebol, o Flamengo tem a segunda maior folha salarial entre todos os clubes não europeus na competição. São impressionantes 288 milhões por ano, o que dá uma média de 24 milhões por mês. Uma estrutura digna de clube de elite mundial. O único fora da Europa que gasta mais que o Mengão é o Al Hilal, né, da Arábia Saudita, com uma folha absurda de 1,1 bilhão por ano. Mas logo atrás vem o Flamengo, deixando nomes de peso como River Plate, Palmeiras, Monterrey, Boca Juniors e até o estrelado Inter Miami de Messi para trás. E tem mais, hein? O Flamengo está até mesmo à frente de 2 clubes europeus no ranking. O Porto de Portugal gasta cerca de 172 milhões por ano, enquanto o RB Salzburg da Áustria investe cerca de 104 milhões. Ou seja, o Mengão gasta mais do que o dobro do clube austríaco. Cara, é por isso que a gente cobra do Flamengo. Sabe ou não? O Flamengo tá num patamar, irmão, de financeiro que o permite fazer contratações muito altas, né, de valores muito altos, jogadores muito caros. E aí, como é que você contrata jogadores que são muito caros e esses jogadores não vão desempenhar em campo o melhor futebol?
Sabe ou não? Então é isso, cara. Não é ganhar tudo, mas é disputar tudo. Disputar tudo. De novo, não é ganhar tudo. Mas o Flamengo sempre tem que disputar tudo. E é isso. Graças a Deus a torcida do Flamengo faz isso muito bem. O que nos torna... O que nos permite sermos os melhores do Brasil, da América do Sul. Do Rio de Janeiro nem se fala, né? Agora, vamos falar aqui um pouquinho, sabe sobre quem? Xabi Alonso. Ele deu uma entrevista bem polêmica falando sobre os times da Europa nesse Mundial. Vamos lá comigo. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, ontem, né? Véspera da estreia do Real Madrid, que ocorre hoje, Xabi Alonso foi direto ao falar sobre o desempenho das equipes brasileiras. O técnico madrilenho destacou Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense como times de altíssimo nível e disse que não se surpreendeu com as atuações fortes dos clubes sul-americanos nesta primeira fase. Olha isso, hein? Segundo ele, é natural que as equipes brasileiras cheguem bem preparadas, com futebol competitivo e postura ofensiva. Xabi também reforçou que, mesmo sendo uma competição nova, a Copa do Mundo de Clubes já mostra seu valor ao reunir estilos e filosofias de diferentes partes do mundo, e que isso, com certeza, deve ser respeitado. Os europeus, que por anos dominaram os torneios internacionais, começaram a sentir a pressão. Até aqui, apenas 3 dos 7 times do continente venceram na estreia: PSG, Bayern e Chelsea, sendo que o PSG enfrentou outro europeu, o Atlético de Madrid. Já o Porto, Benfica, Borussia Dortmund e o próprio Atlético tropeçaram contra sul-americanos. O destaque, claro, fica para os brasileiros. O Fluminense, por exemplo, engoliu o Borussia Dortmund e só não venceu por falta de capricho nas finalizações. Já o Palmeiras ficou no empate com o Porto e o Boca Juniors segurou o Benfica. Os resultados levantam o alerta: os europeus não têm mais vida fácil. Xabi Alonso ainda criticou a bolha em que vive o futebol europeu, afirmando que há uma tendência em ignorar a força de clubes fora do continente. Palavras do próprio Xabi. Às vezes nos concentramos tanto nos times da Europa que esquecemos o que existe fora. E isso é um erro, disse o treinador, que encara o torneio como uma chance de crescimento para o futebol mundial. É isso. Eu acho assim, sabe, os times da Europa, né, sempre a gente vê o futebol deles lá e a gente acha assim, pô, é muito superior, muito superior, muito superior. Cara, não é isso que está se apresentando, não. Há uma tendência, e isso é bom para calar a boca de um monte de jornalista bobão, jornalista babaca, brasileiro, que fica exaltando os times europeus, esculachando os nossos times aqui, porque você termina até acreditando nisso, sabe? Tu fala assim, pô, o camarada antigo de televisão falando, pô, aí, né, jornalista esportivo, você fala assim, porque a gente aqui, eu sou torcedor, e a gente sempre traz a nossa visão como torcedor e, é claro, com conteúdo um pouco jornalístico, mas os camaradas lá, mano, detonam os times do Brasil. E aí você vê que não é isso tudo mais, cara. A tendência é, se os times do Brasil se capitalizarem, tiverem uma administração financeira boa, como o Flamengo e o Palmeiras, vão ter jogadores bons, melhores, porque vai lá e pega também, contratando. E aí, meu irmão, a disputa vai ficar cada vez mais difícil para a Europa. Não tem jeito. Mas vamos lá, seguindo aqui um pouquinho, para finalizar a última informação, eu vou falar sobre a CBF, é isso mesmo, e sobre o fair play financeiro. Vamos lá. A Confederação Brasileira de Futebol definiu os 35 integrantes que vão compor o grupo responsável por desenvolver um modelo de fair play financeiro no país. Entre os clubes selecionados está o Flamengo, que sempre defendeu uma gestão mais transparente, né, e comprometida com as finanças. Ao todo, 15 times da Série A, 12 da Série B e 8 federações estaduais foram incluídos. Do lado da elite, além do rubro-negro, teremos Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport e Vasco. Por outro lado, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, Mirassol e Vitória ficaram de fora. O grupo terá sua primeira reunião no dia 13 de julho, justamente na data da final da Copa do Mundo de Clubes. O foco desse grupo é criar regras claras que promovam equilíbrio financeiro e sustentabilidade no futebol nacional, algo semelhante ao que já acontece na Europa.
A ideia é que clubes que ultrapassem os limites estabelecidos possam sofrer sanções. No Brasil, ainda é comum vermos clubes que contratam e não pagam. O próprio Flamengo cobra dívidas do Internacional pela contratação de Thiago Maia, né? Todo mundo sabe disso, eu já falei isso hoje. O presidente da CBF, Samir Chaoud, deixou claro que o projeto é prioridade. Ele quer um debate amplo com a presença de clubes, federações e especialistas para que o modelo adotado funcione de forma eficaz. E o Flamengo não apenas apoia, como se mostra ansioso por essa mudança. BAP, presidente do clube, ressaltou a importância de regras mais rígidas para evitar calotes e atrasos. Segundo ele, a morosidade da CNRB prejudica a agilidade das decisões e até clubes de fora, como Estrela Amadora e Leixões, estão devendo ao Mengão. Essa é a hora de transformar o futebol brasileiro com base na responsabilidade e na justiça financeira. E o Mengão, como sempre, está puxando essa fila. Cara, se não houver fair play financeiro, o futebol brasileiro vai continuar na merda. E que merda é essa? Vai lá o Vasco, contrata e não paga. Vai o Corinthians, contrata e não paga. Jogadores com salário atrasado, entende? E aí eu te pergunto, é justo um jogador que está lá com 2, 3 meses, salário atrasado, aí vem um outro jogador chegando e o time pagando milhões, bilhões pelo cara? Complicado. Então, eu acho que o presidente da CBF já está acertando de início. Gostei disso. Tem que escrever tudo certinho, deixar tudo escrito, irmão. Isso vai ser importante para o crescimento dos outros times, pô. Porque de início é sempre um sofrimento, mas depois que regularizar, o Vasco vai crescer. E é bom, cara, que o Vasco cresça. A gente zoa muito, mas, pô, o futebol do Rio, tá? Hoje, o Fluminense também tá numa fase que não tá ruim, né? Mas o Botafogo e o Flamengo são os maiores do Rio, atualmente, né? Em relação à disputa. E assim, mas o Vasco, poxa, se o Vasco estivesse bem, seria bom, cara. E é claro, outros clubes que a gente vê sofrendo por causa do financeiro, se deixar tudo justinho, a máquina girando, pô, vai dar tudo certo. É isso. Então é isso, nação. A gente vai ficando por aqui. Já deixe seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.